Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 21 de novembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Carlinhos Cachoeira vai para regime semiaberto e no Congresso, relatório da CPI que investiga o contraventor deve ser apresentado esta manhã. O governo federal tem proposta para alterar alíquotas de ICMS. Aprovado o relatório preliminar do orçamento de 2013 e projeto proíbe visitas íntimas de presos sob regime disciplinar diferenciado. Agora, no Senado em Dia. Depois de quase 9 meses, Carlinhos Cachoeira saiu da prisão na madrugada de hoje. Ele foi condenado a 5 anos em regime semiaberto. No Congresso, o relator da CPI, que investigou as ligações do contraventor com agentes públicos e privados, deverá apresentar na manhã de hoje o relatório dos trabalhos da comissão. No início da tarde, o relator Odair Cunha ainda negociava o texto final. Eu estou dialogando com um conjunto de líderes, com as bancadas que compõem a CPMI, ouvindo as preocupações dessas bancadas. Mas ele confirmou para esta quarta-feira a leitura do relatório. A reunião da CPI do Cachoeira está marcada para as 10h15 da manhã. Abre-se prazo regimental para vistas e a nossa expectativa é que na próxima semana nós façamos a discussão e votação. O texto, que ainda nem foi lido, já é visto com desconfiança. O líder do PSDB critica o provável indiciamento do governador de Goiás, Marconi Perillo. Me parece que é um objetivo político, esse foi o objetivo motivador desta CPI e certamente deseja impor um desgaste político maior ao governador de Goiás. Mas o seu indiciamento é inócuo porque o Ministério Público já está adotando todos os procedimentos. O PSDB vai apresentar um voto em separado e pedir mais investigações ao Ministério Público. A CPI desperdiça a oportunidade de investigar um monumental escândalo de corrupção com um desvio bilionário de recursos públicos. E o voto em separado vai propor ao Ministério Público que faça aquilo que a CPI não fez. PSOL, Democratas, PPS e PDT também preparam um relatório paralelo e estabeleceram condições para não recorrer ao Ministério Público. Indiciamento do governador de Goiás, do governador do Rio de Janeiro, do governador de Tocantins, maiores investigações sobre o governador do Distrito Federal. O indiciamento do senhor Fernando Cavendish, no mínimo, por formação de quadrilha, corrupção ativa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Aquele relatório que não proteja os amigos e nem persiga os inimigos. É isso que nós queremos, um relatório imparcial que busque não jogar o lixo para baixo do tapete, mas fazer com que a sociedade brasileira possa saber que uma organização criminosa se adonou de uma empresa chamada Delta e esta empresa com relações não republicanas com parlamentares junto ao DENIT. É isso que nós precisamos saber. Os senadores Delcídio do Amaral, presidente da CAI, e Francisco Dornelles se reuniram ontem com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eles foram conhecer a proposta do governo federal para alterar as alíquotas do ICMS em operações entre os estados. Para entrar em vigor, a mudança tem que ser aprovada por uma resolução do Senado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou aos senadores a proposta do governo para a reforma do ICMS. Hoje existem 2 alíquotas cobradas nas operações entre os estados, de 12% ou de 7%. Essa diferença provoca guerra fiscal, prática comum de conceder incentivos para atrair empresas. O Ministério da Fazenda estima que ela gera 100 bilhões de reais de prejuízo por ano aos estados. Para tentar acabar com a guerra fiscal, o governo sugere unificar as alíquotas interestaduais em 4%. E criar 2 fundos para compensar os estados prejudicados. Os senadores marcaram uma audiência pública com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o dia 4 de dezembro na Comissão de Assuntos Econômicos. A CAI também deve fazer mais 2 reuniões com os governadores e o setor produtivo para discutir as mudanças no ICMS. Mas o presidente da comissão, o senador Delcídio Amaral, acredita que a votação vai ficar para o ano que vem, diferente do que queria o ministro Guido Mantega. É que o assunto é polêmico, porque a unificação das alíquotas gera perdas para alguns estados. É uma proposta que tem que ser melhor detalhada, ela tem mérito, mas o problema é como é que isso vai ser feito, como isso vai ser construído, o detalhamento dos fundos,
Quer dizer, como é que é feito esse controle, como é que são apuradas as perdas. Então nós precisamos agora, o Senado tem que cumprir seu papel e mais especificamente a Comissão de Assuntos Econômicos. O plenário aprovou ontem um projeto que cria 171 cargos e funções comissionadas no DENIT, no Ministério da Integração Nacional e nas superintendências do desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, do Nordeste, SUDENE e da Amazônia, SUDAM. Também foi aprovado um projeto de resolução que prevê o pagamento pelo Senado do imposto de renda referente às ajudas de custo recebidas por senadores no período de 2007 a 2011. A Casa decidiu entrar com uma ação na Justiça contestando a cobrança retroativa do imposto pela Receita Federal. O Senado considera que a ajuda de custo não é salário e, portanto, não está sujeita à tributação. Um acordo entre governo e oposição permitiu a aprovação do relatório preliminar do orçamento de 2013. O acordo foi fechado no início da tarde. Os parlamentares aprovaram por unanimidade o relatório, que traz as regras para a alocação dos recursos do orçamento. Tanto a oposição quanto o governo têm interesse em aprovar a lei orçamentária até 22 de dezembro, quando termina o ano legislativo. Fizemos o acordo, dando mais uma chance ao governo, uma chance de 10 dias, para que o governo possa cumprir os compromissos assumidos com os partidos de oposição. E, uma vez cumpridos esses compromissos, nós vamos liberar o plenário da Comissão de Orçamento e o plenário do Congresso Nacional. Caso contrário, será obstrução, tanto na Comissão de Orçamento como no plenário do Congresso Nacional. O governo tinha aqui voto suficiente para poder aprovar o relatório preliminar e a medida provisória. E aí a oposição entendeu que se eu tivesse que levar isso a voto, na realidade seria um desgaste desnecessário, uma derrota para a oposição, que não ajudaria em nada para que a gente possa avançar na construção desse entendimento. Prevaleceu, do meu ponto de vista, né, um voto de confiança para que a gente continue avançando nesse entendimento. Agora, os parlamentares têm até 29 de novembro para apresentar emendas. Cada um poderá distribuir 15 milhões de reais em até 10 áreas, como saúde e educação. Relatores setoriais vão reunir essas informações e entregá-las ao relator geral, a quem cabe redigir uma proposta definitiva sobre o orçamento do ano que vem. Ela precisará ser votada na Comissão Mista de Orçamento e em sessão do Congresso Nacional. As demandas são grandes, as demandas são legítimas, é natural que cada segmento, que cada setor peça para ampliar os seus gastos, os seus investimentos, mas nós temos uma limitação. A limitação é a responsabilidade fiscal e é a pouca receita que nós temos para crescer despesas. Portanto, dentro disso vai haver o debate e o Congresso vai priorizar quais são os investimentos mais importantes. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos projetos em pauta prevê incentivos para empresas que financiem a formação profissional dos empregados. Pelo texto, os gastos com funcionários referentes à formação em nível médio e superior e atividades semelhantes poderão ser deduzidos do imposto de renda das companhias. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, um dos projetos cria o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas. A comissão mista que examina a medida provisória 584 reúne-se logo mais às 10 horas para a apresentação do relatório dos trabalhos. A MP fixa medidas tributárias especiais para a realização no Brasil dos Jogos Olímpicos de 2016. Também para as 10 horas está prevista a Comissão de Constituição e Justiça. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje em caráter terminativo um projeto que define os crimes de terrorismo. A proposta apresentada pelo senador Aloysio Nunes estabelece tipos penais não apenas para o ato de terrorismo, mas também para a incitação a esse tipo de crime, para a formação de grupo terrorista e para o financiamento ao terrorismo. No texto, ele ressalta que hoje não existe um tipo penal claro para o terrorismo no Brasil e justifica
justifica a necessidade de normas legais, principalmente tendo em vista os eventos esportivos internacionais que o Brasil vai sediar nos próximos anos, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O parecer do relator, senador Aécio Neves, é favorável à matéria. Os senadores devem analisar também, na reunião de hoje, a indicação do Procurador de Justiça, Sérgio Luiz Quicuna, para o cargo de ministro do STJ. André? Obrigado, Dinalva. E a Comissão de Direitos Humanos tem reunião às 11 horas. Um dos projetos na pauta de hoje proíbe as visitas íntimas de presos que estão sob o regime disciplinar diferenciado. O objetivo é evitar que as companheiras levem mensagens para integrantes do crime organizado. Criado em 2003, o regime disciplinar diferenciado, RDD, se caracteriza pelo isolamento total do preso. Ele fica separado dos demais em uma cela especial, com direito a 2 horas de banho de sol por dia e pode receber 2 visitas por semana. Apenas presídios de segurança máxima aplicam o regime de disciplina carcerária especial. A lei brasileira prevê os casos em que ele é aplicado. RDD é um regime disciplinar diferenciado para crimes gravíssimos, para crimes praticados por organizações criminosas, como homicídio, tráfico de drogas, latrocínio, roubo. Estes crimes, alguns deles, praticados por organizações criminosas, aqueles que o cometeram ficam em RDD. Por exemplo, Fernandinho Beiramar está no RDD. Nem do Rio de Janeiro está no RDD. Um projeto de lei do Senado pode aumentar as restrições aos presos sob regime diferenciado. O objetivo do projeto é proibir visitas íntimas para impedir que as companheiras dos detentos sejam usadas como mensageiras pelas facções criminosas. Não podemos permitir visitas íntimas, porque através das visitas íntimas, aquele que está preso passa notícias para fora e dá comandos para que os seus coautores, os seus cúmplices possam praticar outros crimes fora do sistema prisional. O relator da matéria na Comissão de Direitos Humanos vai apresentar voto contrário à aprovação. Ele afirma que qualquer visitante pode passar informações aos presos e não apenas às companheiras. Já é garantido àquele que está no regime diferenciado a visita de 2 pessoas por 2 horas por semana, fora a criança. Então ele pode receber visita de advogados, ele pode receber visita de outras pessoas. Não seria apenas na visita íntima que ele poderia passar alguma mensagem. Este especialista em segurança pública não concorda com a medida por acreditar que ela fere os direitos humanos dos presos. Mesmo assim, ele reconhece que a proibição de visitas íntimas seria eficiente como mecanismo para dificultar o contato entre os detentos e as organizações criminosas. Eu não vejo outra forma de... ou a não ser que fosse feita de uma forma que na nossa cultura não é aceita. Você fazer a invasão da privacidade em última escala, gravar tudo que acontece naquele momento. Em regimes autoritários isso poderia acontecer, mas no nosso não. Então eu tenho a impressão que ou você proíbe, ou se desenvolve mecanismos de fiscalização pós o contato. A reforma do Código Penal foi o tema de uma audiência ontem do presidente do Senado, José Sarney, com deputados da Frente Parlamentar Evangélica. Os deputados estão preocupados com a tramitação do projeto de lei que atualiza o texto do Código Penal. Eles sugerem que alguns temas considerados polêmicos, como o aborto, sejam analisados em separado. Nós somos a favor da reforma. Nós só achamos que a reforma tem que vir nessa linha de atender o sentimento da sociedade brasileira, que é a lei penal seja um instrumento de redução da criminalidade e da violência. Precisamos, portanto, de uma legislação mais dura, mais rigorosa. O senador José Sarney ressaltou que o anteprojeto de reforma do Código Penal, elaborado por uma comissão de juristas, servirá apenas como base para as discussões. A palavra final será do Congresso. O trabalho feito é um trabalho de subsídios que se apresenta para a deliberação do Congresso, para que o Congresso decida melhor. E para isso ele tem já uma base grande, que é um anteprojeto feito por grandes juristas. Depois vai ouvir, naturalmente, em audiências públicas, o povo vai ouvir, naturalmente, as diversas correntes de opinião, as pessoas dissidentes, aqueles que pensam diferentemente, os que queiram introduzir novas ideias. Tudo isso é aberto. Isso se chama democracia. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.